Olá, está no ar o Jornal da Câmara, especial de balanço das comissões. E nesta edição converso com o vereador Cassiano Carpes, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um grande abraço e que nós tenhamos um 2023 cheio de saúde, de esperança e de expectativa. Só de coisas boas, né, vereador? Coisas boas. Então, o senhor presidiu a nossa famosa SEDECOM, né, vereador? 2 anos, né? 2 anos, né? Coincidentemente. Né? Eu acho que é uma comissão, como tu conhece aqui o processo, ela é muito importante no sentido que ela engloba segurança, direitos humanos e o consumidor. Né? Então, pega 3 focos muito importantes. Nós tivemos aqui, por exemplo, sobre os créditos consignados em relação aos idosos, isso foi um ponto que são prejudiciais. Né? Essas chamadas constantes para casa, para o trabalho, forçando muitas vezes a dar empréstimo, que às vezes até não é nem o idoso que tem, é alguém da família, ou alguém amigo, alguém que se aproveita desta oportunidade. Então o idoso é aquele velho detalhe, nós estamos nas pontas, né? A criança e o idoso. Então nesse caso é um tema que consumiu um percentual altíssimo na nossa comissão, porque o idoso é, sem dúvida, um grande consumidor e, consequentemente, também tem problemas que nós já constatamos. Tá? A segurança é um problema de sempre, tá? Sempre está na tese dos governos aquele trinômio, segurança, saúde, né? e educação. Então, eu acredito que são temas que... E o consumidor envolvido dia a dia, quando vê ele tem um problema aqui ou acolá, e traz para a Câmara e nós providenciamos. Assim como tem a questão do idoso, também tem a questão que envolve ele, que é a questão de moradia, que é um problema sério, a falta de moradia, principalmente para as pessoas idosas, para as famílias. Então, eu acho que envolveu aí a segurança, como tu disse, os idosos e também o consumidor. São temas importantes que estão envolvidos com todos os segmentos, né, da nossa sociedade. São temas do dia a dia, do né? Dia a dia. Que são recorrentes, vamos dizer assim. O senhor trouxe uma preocupação importante aqui da questão dos idosos aqui. Essa foi uma reunião muito importante, né, vereador? Que foi uma reunião tanto de orientação, né, dos próprios agentes da área da segurança, quanto da preocupação e na busca de, enfim, soluções para coibir, muitas vezes, a questão do golpe, né, vereador, em relação ao crédito consignado, né? Diga-se de passagem, o golpe não é só na rua, né? Ele muitas vezes acontece dentro de casa, né? Um familiar se aproveitando do idoso, numa circunstância que ele está numa pior, às vezes uma doença, às vezes um problema, né, clínico, e o familiar se aproveita dessa oportunidade de uma forma de... Entende ele, se aproveitando de uma forma de que o idoso tem um juro mais baixo, que o idoso tem um valor mais alto, né? Mas isso traz um problema sério, porque quem vai pagar depois é o idoso. Né? Muitas vezes, na maioria das vezes, não é o familiar. Então, causa um problema familiar e um problema cultural e financeiro em casa. Ainda nesse sentido, né, vereador, uma das reuniões que fechou o 2022 trouxe também esse tema do idoso, mas do ponto de vista de espaços, né, para o exercício físico também, né, dessa parcela da população. Né? O idoso, ele é um grande consumidor, como eu já disse, mas ele também precisa de projetos da prefeitura no sentido de ampliá-lo e buscar... assim, uma presença muito forte. Hoje o idoso ele está muito forte no esporte, né? Ele busca na cidade praças de esporte, espaços, nós né? temos a Orla, espaço, temos o Marinho do Brasil, temos a Redenção, temos enfim, vários parques. Porto Alegre é cheio de praças e parques, né? Eu acho que é uma das cidades que tem mais parques e praças na cidade. E o idoso gosta de aproveitar esses lados. Mas para isso tem que ter um complemento da prefeitura, ou seja, as condições dele poder fazer. Nós temos grandes centros esportivos espalhados pela cidade e eu acho que esse espaço tem que ser melhor usado até pela prefeitura. Tá? Nós sentimos dentro da comissão a necessidade de ampliar, dar oportunidade aos idosos. Hoje temos, por exemplo,
o vôlei que se chama câmbio, que é um vôlei mais lento, né? Mas que todos participam, por exemplo, 9 contra 9. E eles estão gostando muito, é a modalidade que mais se pratica hoje entre os idosos. Nós temos a bocha, que é o esporte mais praticado em todo o estado, não é o futebol. A bocha. Não, é a bocha, porque agrega, traz amizade, traz companheirismo, né? Nós temos aqui, agora nós estamos incentivando com a nossa emenda impositiva, por exemplo, academias de ginástica nas praças. Quem vai contemplar? Principalmente os idosos, que gostam, que vão voltar às praças, que vão fazer eventos. Então eu acredito que nós estamos entusiasmando e dando forças, incorporando no dia a dia da cidade esportes, né? E alguma cultura que venha fazer ele se movimentar e se integrar na sociedade. Às vezes no bairro precisa um empurrãozinho, né, de cultura, despertar, de esporte, de lazer, para que eles não precisem vir para a orla e fiquem lá nos seus bairros. Lá tem que ter teatro, lazer, tem que ter esporte, tem que ter tudo. Ou seja, nesse sentido, essas academias que estão chegando nas regiões, que são solicitadas inclusive pelas comunidades, integram mais o idoso do que o mais jovem. O mais jovem já vai para uma academia mais qualificada, que tenha um esforço físico maior, esportes radicais, como a gente diz, enquanto o idoso não. Ele está no outro patamar, ele tem que ter continuidade, mas não exigência física, né? É aquele aspecto, né, de ter o contato com as demais pessoas, demais idosos ali, isso faz bem para a saúde física e mental. E como nós temos esses parques maravilhosos em Porto Alegre e essa quantidade enorme de praças, nada melhor do que voltar-se para as praças e dar a oportunidade de trazê-los para as praças. Perfeito. O senhor citou uma questão importante, vereador, que são as emendas impositivas, né? E em muitas das reuniões se trouxe isso como uma alternativa, né, para agregar algum tipo de valor, enfim. E também, permanecendo um pouquinho nesse tema aqui, a importância, né, do trabalho da comissão nesse sentido de ir além também das emendas impositivas na negociação ou até na própria pressão junto ao Poder Executivo para ampliação dessas políticas públicas, né, para profissionais, por exemplo, né, para dar esse suporte aos... O bom é nosso, eu vou tentar explicar aqui o que são essas emendas impositivas, porque não tem nada a ver com essas emendas que saem, por exemplo, do Congresso e vai para as prefeituras, porque lá tem aquele que leva 10%. Não, nossas não tem. Nós somos do mesmo orçamento do município, aonde nós só focamos a meta, ao qual 50% é obrigado para a saúde, por exemplo, Santa Casa, se nós quisermos dar para o SUS, a Vila Nova, Independência, o pronto-socorro, tudo nós podemos dar, porque já é da prefeitura, está no orçamento da prefeitura. Nós só direcionamos, né? Privilegiamos aquilo que já é da sociedade, que são um ponto importante. Outros aspectos são praças, a qual são da prefeitura, são públicas, nós podemos lá colocar academia, a prefeitura coloca, mas também nós podemos favorecer aquelas entidades, por exemplo, um posto de saúde que tem no bairro, que tem parceria com a prefeitura. Tudo que tem utilidade pública, né, o título de utilidade pública, está capacitado para colocar e reivindicar emendas nossas junto com a prefeitura, para direcionar para lá uma melhoria na comunidade. Perfeito. A qual a prefeitura, quem sabe, já faria, mas quem sabe não faria e foi lembrado pelo vereador. Ou seja, vai determinar que aquela verba vá para as comunidades, como benfeitorias, como melhorias na saúde, na educação, em tudo aquilo que envolve a comunidade. Então, ela ficou bem. Agora, nesse ano mesmo, 2022, nós reformulamos um pouco, só pode ser 20 emendas, né, com valores bem definidos, porque, inclusive, eu no primeiro ano, na primeira vez, eu fui o único vereador que não apresentei emenda, porque eu senti que naquele momento estava muito confuso, estava todo mundo pedindo para os mesmos vereadores, ou seja, nós estávamos todos os vereadores dando para uma causa só. Assim nós vamos direcionar apenas para 20, sendo a metade para a saúde e a metade para quem tem convênio, quem tem utilidade pública, a prefeitura, as praças, tudo aquilo que for para o cidadão. Então ficou agora melhor organizado e, consequentemente, não precisa fazer aquela romaria aqui atrás da emenda, porque nós mesmos já sabemos aonde deu certo e deu errado.
Vamos dizer que a gente determine um dinheiro para um hospital, ele não aproveitou bem, no outro ano nós vamos para outro hospital. Ele não aproveitou, perdeu. Tá? E se não fez um projeto, ele tem que apresentar um projeto de serviços junto com a emenda para a prefeitura. E aí fica execuível, né, vereador? Sem dúvida. E nós tomamos conhecimento, acompanhamos. A comunidade acompanha, porque ele fica sabendo que a emenda X foi lá para aquela comunidade dele. Mais transparente. Mais transparente. Perfeito. Vereador, dentro do trabalho da comissão também, né, como diz o nome aqui da comissão, né, também de segurança urbana, a comissão tratou também nesse 2022 da segurança, né, e uma das reuniões falou sobre a segurança na Zona Sul, né, também da cidade, né. Sim. Tem uma latente aqui também. Na maioria das vezes, os temas são provocados pela comunidade. Tá? Às vezes não vem outros porque a comunidade lá resolveu de outra forma. Não quer dizer que tem que vir para a comissão. Não, às vezes a prefeitura resolveu. A comunidade resolveu, foi direto à Secretaria X. Tá? Mas nós estamos aqui para impulsionar. Tá? E muitas vezes que vem, nós solicitamos a vinda, muitas vezes, do próprio secretário, daquela pasta pertinente ao assunto, para vir à comissão, prestar conta, nós acharmos ali uma alternativa, tá? Encaminhar, nós vamos de novo. Tá? Então, muitas vezes se resolveu aqui, mas muitas vezes também se resolveu nós indo direto na secretaria e fazendo, né, esse confronto, intermediando e buscando boas alternativas. Perfeito. Vereador, no primeiro semestre, logo no primeiro semestre, a gente teve um problema muito sério, né, em relação à falta de luz na cidade. E teve que ter uma reunião conjunta, né, com a Comissão de Economia e Finanças, né, tratando desse tema, né. E foi importante porque as comissões trouxeram, né, os representantes das companhias, né, para dar essa resposta, né, ao público, né. Então, esse papel é importante também da comissão nesse processo, né, vereador? Naquele momento a CE Equatorial era nova na cidade. Nós não conhecíamos eles, não conheciam nós e a sociedade também não conhecia. Então, quando veio para a comissão, nós começamos a interagir melhor a partir dali com eles. E a sociedade também. Tá? Qual era o serviço? Pegou eles meio de surpresa, eles, né? Eu até acho que sim. Né? Eles não tinham a estrutura ainda dele. E veio aquele vendaval e pegou todo mundo de surpresa. Nós somos uma cidade, temos uma cidade muito arborizada. Ela é bom para o lado ambiental, mas é ruim para o lado de essas questões de resolver logo, questões de fio caído. Inclusive, esse ano aprovamos aqui na Câmara, tu é testemunha disso, né, que a partir daqui 10, 15 anos vamos começar o processo de fios subterrâneos. Tá? E isso vai dar outro patamar. Antes a gente não apresentava porque se dizia, é muito caro. A própria prefeitura saltava longe, né? É muito caro, as companhias, é muito caro. Né? Mas chegamos à conclusão, e eles também chegaram, de que é preferível tu começar a atacar isso, a médio e longo prazo, do que ter essas tragédias com morte de pessoas, com problemas nas ruas, com problema de fio caído. O risco é muito grande. Muito maior, né? Então, eu acredito que daqui 10, 15 anos, aí sim se vai preparar. Pode até ser antes, o projeto diz que é isso. Mas a prefeitura hoje entende também que esse projeto é muito bem-vindo, que nós aprovamos aqui com maioria, tá? Para começar esse trabalho. Tá? De sua autoria, né? Minha autoria e da vereadora Bart, né? Isso. Eu acho que foi muito bom, vem ao encontro aquilo que nós tratamos na cidade. Ou seja, tu cobrar das companhias é bom, mas tu tem que ter, agora tem a partir de agora um foco bem localizado. Quando se começa, né, fio subterrâneo. Sempre dizendo para o telespectador de que Porto Alegre tem assim esse projeto subterrâneo, que é no centro da cidade. As pessoas não notam às vezes. Lá não tem esse problema de cair árvore, não tem, lá é subterrâneo, que há muito tempo tem. Mas nós precisamos ampliar, né, para o resto da cidade e ir crescendo cada vez mais para diminuir essas tragédias. E isso custa dinheiro, custa saúde, custa vidas, né? E, consequentemente, é isso que nós precisamos. Vereador, o senhor permanece na comissão na CDCOM para o ano que vem, né? Não, como componente, sim. Sim, componente, como presidente, como integrante, como integrante, né? Porque tu sabe que aqui o bom é o rodízio. Tá? Às vezes uma pessoa precisa ser presidente, como precisa estar numa comissão. Eu preferi ficar na minha para continuar esse trabalho, tá? Mas eu acho que é bom, como tem uma experiência mais seguida aqui do que os outros, vamos dizer assim, os outros mais jovens precisam
né? Trocar de comissões para aprender, para pegar experiência, unir o técnico ao político. E eu, nesse sentido, eu vou ficar ali, né? E deixo que os outros se movimentem mais e aprendam naquelas comissões que eu já passei há muito tempo e que eles possam pegar experiência ali, né? Isso é muito bom. O que o senhor projeta, vereador, para esse 2023 na CDCOM aqui, de alguns temas que daqui a pouco começaram a ser discutidos e pode ter um desdobramento aí para o próximo? Os temas são recorrentes, né? O tema do idoso é um tema que não se esgota nunca. O tema do consumidor sempre com alguma surpresa negativa que tu tem que estar corrigindo, tem que estar cobrando, né? A segurança é um problema também, é recorrente. Então tu tem que estar de olho porque é o seguinte, ele muda o local, mas o problema é o mesmo. É o mesmo, né? Tá? Então eu acredito que a comissão vai focar nesses temas aí, segurança, né? O ser humano, Polícia de Direitos Humanos, que envolve o idoso e outros segmentos, na questão da moradia, que afeta muito os pobres, né? Nós temos uma defasagem muito grande de moradia em Porto Alegre, e não é só em Porto Alegre, em todo o Brasil, por várias razões, né? Desemprego, custo de vida, enfim, que não é de agora e não vai se resolver tudo. Nós temos que começar a resolver os problemas mais sérios. Às vezes tem numa região aí que ele não tem condições. As pessoas vão para lá porque querem, mas chega lá não tem condições de fazer isso da estrutura. Às vezes é área pública, às vezes é área particular. Então são casos diferentes. A prefeitura trata a área pública, a área particular é particular. Aí o proprietário que tem que se virar. Mas ao mesmo tempo tu está construindo um bolsão de miséria muitas vezes. E quando tu não tem moradia e não tem trabalho, aí fica uma confusão. Aí é pior. Complica. Então, temos que tratar, sim, essa questão da moradia como uma das referências mais importantes da capital. Perfeito. Vereador, deixa eu aproveitar a sua presença aqui. Eu sei que esse tema agora merecia um programa específico para isso, mas deixa eu aproveitar que o senhor está aqui, né, para a gente dar uma pincelada, pelo menos, né, que o senhor foi presidente da Comissão de Ética, né, presidente da Comissão de Ética, né? Sim, sim. Um ano de bastante trabalho, né? Nós fomos surpreendidos no início, por isso surgiu a Comissão de Ética, que estava com seu regulamento, mas nunca foi praticado. Nunca foi eleito um presidente, nem um corregedor ou corregedora e nem um vice-presidente, o que nós fizemos. Eu fui eleito no voto, tá? Assim como os demais componentes, o vice-presidente e a corregedora, eleito no voto. Então, nós estamos terminando um trabalho, tudo indica, nós vamos ter 2 advertências públicas para vereadores. Sentimos que depois que a comissão entrou em foco, baixou a poeira. Havia um desrespeito geral aqui, tá? E ofensas e cards correndo pela cidade, fake news. E nós sentimos que depois que nós começamos a fazer, são 7 processos, e já punimos com advertência pública, e outros que a gente não acolheu, porque é uma coisa democrática, são 12 componentes, né, de várias bancadas, de vários blocos. E, naturalmente, eu acho que a comissão veio na hora certa, né? Acredito que esse ano 2023 terá uma sequência menor do que nós tivemos em 2022, porque os ânimos estavam muito exaltados, pessoas não sabiam da sua responsabilidade. Nós tivemos, por exemplo, vou citar aqui, aquela briga de 2 vereadores no centro da cidade, que esse processo vai continuar em 2023. Tá? E nós estamos vendo com o procurador da casa essa condição de continuarmos com esse processo. Tá? Independente de um vereador ser eleito deputado, ele pode ser punido, isso é o meu entendimento, tá? E ele pode, se for cassado, cumprir depois, perder os direitos políticos, depois de ele ser deputado. Então são coisas que nós estamos ainda analisando. Mas aquele ato dos 2 vereadores no centro da cidade foi ridículo. 2 policiais, um da Polícia Civil e outro da SUSEP, que realmente atrapalharam muito o processo de respeito e de seriedade e de transparência da Câmara. Tá certo. Vereador Cassiá Carpes, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, presidente da Comissão de Ética aqui do Legislativo. Vereador, obrigado pela presença, um ótimo 2023 para o senhor. Palavra à disposição. Vocês aí, como se diz, uma gurizada muito boa aí que está trabalhando, pegando experiência aqui. Eu desejo para vocês aí um 2023 ótimo. Conte comigo, qualquer coisa, nós estamos aqui.
e faço essas matérias boas aí para informar o contribuinte lá fora, que às vezes não sabe o que acontece aqui, porque nem todos acompanham a Câmara, né? É aquela história, muitas vezes eles se queixam que o político vai poucas vezes lá durante o ano, mas também nós nos queixamos que ele vem muito pouco aqui para saber o que nós fazemos. Exato. Então, como é bom ouvir e nós nos integrarmos. Cresce a cidade e cresce o cidadão. Agregar. Obrigado, vereador. Bom trabalho para o senhor. Tá certo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais. Fica o convite para que você acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.